o dia eu fiz uma besteirada. Então, eu tinha 5 anos, eu tava na escola, tá bom? Então, daí, um dia, um domingo, ou num sábado, não lembro. Daí, eu tava comendo um doce. Eu tava comendo um doce. Daí, esse doce que eu tava comendo era super gostoso. Era um babalu. E ele era muito gostoso. Daí, eu entrei no banho. Daí, depois que eu comi esse doce, eu fui brincar com a terra, né? Então, daí, na hora que eu fui brincar com a terra, eu fui lavar minha mão, né? Daí, eu tava bem de boas. Daí, vocês não vão acreditar no que um vagabundo fez. Do que eu fiz, na verdade, né? Não é vagabundo fez. Então, simplesmente eu tava lavando a mão. Daí eu pensei, e se eu estourasse, e se eu colocasse meu rabicó que tá ali no negócio, que tá ali no chuveiro, e simplesmente colocar dentro do buraco dessa pia e encher ela. Cara, isso passou na minha cabeça, tá, mano? Isso mesmo, isso passou na minha cabeça, mano. Por que isso passou na sua cabeça? Eu não sei. Mas por que isso passou na sua cabeça? Eu não sei, tá bom? Não vi. Eu fiz isso. Então, daí eu tava normalzinha, né? Normalzinha. Tava bonitinha. Eu tava bonitinha. Daí eu peguei meu rabicó, coloquei no buraco da pia. E eu deixei a torneira ligada. Não sei o que passou na minha cabeça que eu tinha que deixar aquela torneira ligada. Mas tipo, mãe, se você estivesse vendo esse vídeo, me desculpa, porque eu sinceramente não sei por que eu fiz isso. Daí, beleza, né? Daí eu fiz a seguinte coisa. Eu fui lá, peguei o negócio. Então, eu fui lá, eu mexi na minha. Daí, passou algumas horas, né? Então, daí, vocês não vão acreditar. Eu tava ouvindo um barulho de saindo água, sabe? Então, meio que sem querer, eu tinha entupido a pia
E vocês não vão acreditar. A pia simplesmente tinha vazado. E eu não sabia o que fazer. Então, claro que eu pensei que a besta aqui ia fazer alguma coisa, né? É claro que essa besta ia fazer alguma coisa, né? Porque claro que eu não ia deixar ficar assim, né? Porque claro que eu não ia deixar ficar assim, né? Claro que eu não ia deixar ficar aqui assim, né? Então, beleza, gente. Então, beleza, né, gente? Daí, bem na hora, o Carneiro, que é um cliente meu, sim, gente, eu moro num bar. Se vocês não sabiam, eu não. Oh, meu Deus do céu. Então. Daí, beleza, né? Daí, beleza. Daí eu desliguei a torneira, porque ainda tava vazando água, né? Porque, é claro, a pia tá enchida. Tava enchida, né? A pia tava enchida, né? Então, gente, eu fiz o que uma besta faria. Eu corri, mas corri tanto, mano, que até cansei. Que eu até cansei. Esperei minha mãe passar. E eu fiz a seguinte coisa. Falei bem assim, ó. Eu tenho que pintar isso rápido. Eu não lembro o que eu tinha que pintar rápido. Ah, eu lembro. Sim, eu tinha que... Então, uma coisa que eu não falei é que eu tinha feito uma coisa. Eu simplesmente tinha feito uma coisa completamente besta. Então, eu tinha feito o brush preferido. Não, eu tinha pegado aquelas tintas lá, sabe aquelas tintas? Quando eu ia encher, né? Quando eu ia encher, eu peguei uma tinta guache, não lembro de cor ela. Ah, não, lembro assim, deixa eu só olhar lá no banheiro. Amarela. Então, eu fiz a seguinte coisa, taquei na pia. Daí eu esperei encher, né? Daí, mano, passou alguns dias, minha mãe tentou lavar esse troço. O piso ficou todo amarelo. E até hoje meu piso tá amarelo. E eu vou mostrar até uma foto. Peraí. Na verdade, eu tinha pegado uma tinta branca. Uma tinta branca. Mas eu fiz errado. Então, mano, eu falei que tá aqui.
aqui a prova, tá? E depois minha mãe me deu um esporro tão grande que eu até quase infartei. Foi isso. Beijos.